Florestas, legislação e racionalidade. Se você se interessa por um desses temas, não saia daí e assista esse vídeo. Então vamos aos dados. Desde o início do ano foi levantado a porcentagem de aumento do desmatamento, que está em 50% mais do que o ano passado. Só no mês de abril o aumento foi de 65%. Bem, o Brasil tem uma tradição de participar das questões internacionais de uma forma muito consistente e era muito respeitado nesse ponto. Muitos teóricos temem que a partir desse governo que está agora, o Brasil perca a credibilidade nas negociações internacionais. Bom, vamos lembrar então que do Acordo de Paris houve uma manifestação da Presidência da República de sair do acordo. Quem segurou para que não saísse do acordo foi justamente o setor de agronegócio. É claro, porque perderiam e muito em commodities. Mais de 190 países associados para pensar a questão do aquecimento global. E o Brasil é um desses países. Falando um pouquinho de legislação, no dia 18, agora, teve uma sessão técnica na Câmara dos Deputados para tratar de uma PL 2633 de 2020 que legaliza as terras invadidas, as terras de grilagem no Brasil com um marco de data de 2008. Isso significa que até 2008 quem invadiu e manuseou essas terras, esses territórios, podem ter a sua escritura de posse. O que me assusta é que nessa discussão em nenhum momento foi tratada a questão do aquecimento global. Bem, se nós pensarmos em toda a cooperação que está sendo feita para se pensar na questão do aquecimento global e as alterações e os acordos, precisamos pensar também os países desenvolvidos pagam uma taxa para que haja um fundo chamado Fundo Verde. Por que então nós não nos valemos desse fundo? Antes da questão territorial de legalizar essas terras, existe uma questão muito mais importante que é demarcar as terras indígenas, por exemplo, para que não haja o incentivo de mais violência. Dia a dia morrem indígenas no Brasil devido às questões territoriais. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Alargar como se quer a questão de qual é a porcentagem da terra que se pode ser desmatada, que hoje gira em torno de 20%, e a ideia é que se aumente para 40%, certamente vai influenciar não só no clima do Brasil, mas do planeta todo. Se nós lembrarmos de qual é o papel das florestas dentro da questão do efeito estufa, que nós temos dois tipos de sumidouros do carbono, que são as florestas e que são os oceanos. Os oceanos nós já vimos que essa ação de proteger e de equilibrar esse sistema, acaba os oceanos pagando a conta com a acidificação. E hoje o que está acontecendo é o branqueamento dos recifes. No caso das florestas, que tem um papel fundamental nessa equalização da conta, ampliar esse desmatamento causará certamente um desequilíbrio pelo fato de não dar conta mesmo de todo o trabalho a ser feito. Voltando à questão do Fundo Verde, então por que nós não temos projeto tramitando com relação ao Fundo Verde, unindo, por exemplo, esses povos indígenas ou os quilombolas para proteger áreas que são fundamentais nesse sistema ambiental, né? Nesse sistema de equilíbrio e redução do efeito estufa. Para
que eu possa fazer a ponte entre o tema racionalidade e o tema aquecimento global e florestas, e também legislação no âmbito das questões ambientais, é importante que a gente saiba um pouquinho da evolução da filosofia. Nós pensamos a filosofia através de problemas da filosofia antiga. O problema que ali estava é sobre a questão ontológica. Os filósofos buscavam entender o surgimento do cosmos, o surgimento do mundo e o surgimento em outra escala também da vida humana. E essa relação entre natureza e vida humana. O ser humano estava intimamente ligado à natureza, não estava separado da natureza. Isso só vai acontecer com a filosofia da consciência, que é a filosofia moderna. Quando Descartes apresentou o cogito e junto de sua teoria apresentou também, estava tentando formular a ciência, houve uma cisão, houve uma separação entre o ser humano, entre o homem e a natureza. Nesse sentido, quando Descartes diz penso, logo existo, ele está dizendo que pode-se ter uma percepção imediata do ser através do pensamento. Que eu posso negar tudo que existe através de uma dúvida hiperbólica, menos que eu penso, porque é através do pensamento que eu estou duvidando. Quais foram as implicações disso? Tudo que está fora do corpo humano, tudo que está fora do ser, pode ser objetificado, vamos dizer assim. Ele passa a ser o objeto. Bem, isso se estende a tudo, principalmente à natureza. Desse pensamento cartesiano, onde inaugura a filosofia da consciência, surge uma racionalidade, um tipo de racionalidade que nós chamamos de racionalidade instrumental. Tudo o que está na natureza, ou seja, toda a natureza pode ser manipulada e usada para o benefício humano. Por exemplo, eu posso, ao construir uma estrada, tirar uma montanha. Desse pensamento também surge a ideia de que a natureza se refaz, e se refaz infinitamente, sempre. Esse problema, em que o Descartes é o ponto inaugural do problema da consciência, acaba influenciando o pensamento de todos os filósofos, como Locke, Rousseau, Kant. E ele só vai ser alterado, ele só vai ser mudado a partir do momento em que temos o acento na questão da linguagem. Isso se dá com o filósofo Wittgenstein, em sua segunda fase, quando ele trata dos jogos de linguagem. O que o Wittgenstein está dizendo é que a palavra que eu uso, o termo que eu uso, ou toda a comunicação, toda a linguagem que eu uso, ela tem ela está sitiada, é uma briga, né? A natureza se manifestando aqui e as gatas tentando dominar o espaço. A palavra, né, ou o signo, para Wittgenstein, ela tem uma força e ela tem um significado desde que esteja num contexto. Quer dizer, ela está sitiada num contexto para que nós compreendamos aquilo que é dito ou que precisa ser dito. Bem, dito isso, vamos passar então pela questão da floresta. O que fica claro é o seguinte: hoje, mais uma vez, a economia parece que está sobrepujando as questões. O que nós não podemos é aceitar uma decisão, por exemplo, de uma PL, que beneficia uma determinada área ou um setor econômico, vamos dizer assim. É importante que nós participemos disso. E parece que o cidadão é mesmo um protagonista inexistente em todo esse processo. Quando falamos de ética, por exemplo, hoje o que nós pensamos em economia ou em empresas que mantêm um pensamento responsável. Responsável com os
seu público que é interno e com o público externo. Mais e mais empresas estão aderindo a isso. Em muitos países, as empresas que têm uma emissão mínima de carbono, que diminui essa emissão tóxica, né, dos gases que contribuem ao efeito estufa, têm isenção de impostos. Em contrapartida, outros que ainda continuam poluindo têm aumento dos impostos. Isso seria uma forma de incentivar para que pensemos um pouco nesse sentido. Voltando então à questão da racionalidade, o problema da consciência, e passamos para questões de linguagem, de compreensão e de diálogo, uma boa referência é o filósofo alemão Jürgen Habermas, que propõe uma ética discursiva. Para ele, a racionalidade que temos, na verdade, é uma racionalidade comunicativa em que podemos, através das discordâncias, entrar no consenso com relações a questões públicas, por exemplo, como leis, como essa 2633, entraria nessas soluções que Habermas apresenta em sua ética discursiva e sua política deliberativa. Como que seria isso, então? Existe uma participação da sociedade com relação a levantar esses problemas e dialogar sobre esses problemas em vários âmbitos. Quando passamos para a formulação da lei, é lógico que para isso existem pessoas qualificadas, mas é que essas leis, depois de serem feitas, ou essas minutas, voltem para a população para que sejam também avaliadas. Não podemos simplesmente aceitar uma ou outra formulação ou imposições de leis que beneficiem determinados grupos. Isso para Habermas é impensável, inclusive quando critica corporações, outros tipos de agregados ou corporações, como Greenpeace, etc. A ideia é que seja tudo dialogado e que se entre num consenso, que se formule uma solução para o problema e que a partir do momento que essa solução não seja mais viável, abra-se de novo a questão para alterações. Outro filósofo também importante contemporâneo é o Paul Ricoeur, que propõe um outro tipo de racionalidade, a racionalidade narrativa. Bem, na racionalidade narrativa, o filósofo diz que o indivíduo é o seu próprio protagonista, quer dizer, é o escritor da história de sua vida e o protagonista. Por que Ricoeur está falando isso? Claro, ele está pensando numa ação ética, né? Mas isso também pode se estender às outras questões, como questões de justiça e etc. O grande ponto o que nós precisamos refletir profundamente, ações e imposições como o PL 2633, por exemplo, não é um tema a ser tratado a toque de caixa com pessoas apenas ligadas a setores econômicos e políticos. Precisa existir uma supervisão também científica e técnica para ver a viabilidade das coisas. E volto a falar que existem questões muito mais sérias, que é a demarcação e o respeito à demarcação que já foi feita em terras indígenas. Espero que esse vídeo tenha suscitado algumas questões para que você pense. E no próximo vídeo falarei sobre energia. O que são as energias positivas ou limpas e energia verde. Até lá!